Doce de leite na dieta. Afinal, dá para encaixar ou não dá? Vamos entender tudo sobre isso nesse vídeo. Porque olha só, tem gente que fala que não dá para colocar doce de leite, esse tipo de alimento considerado hiperpalatável na dieta, porque a pessoa não vai conseguir se controlar e vai comer demais daquele alimento, não vai conseguir parar de comer, porque justamente é um alimento hiperpalatável, né? Muito gostoso, que gera ativação de áreas do nosso cérebro chamadas de sistema de recompensa, tá? Vamos começar falando sobre esse sistema de recompensa para a gente entender o que é isso e o que vai interferir nesse caso, tá? Então, olha só, lá no nosso cérebro a gente vai ter algumas áreas que vão se chamar área tegmental ventral, tá? Que é abreviado em inglês como VTA, tá? Área tegmental ventral, tá? E a gente vai ter outra área também, que é o núcleo accumbens, tá? Então, dessa área tegmental ventral, a gente vai ter a projeção de neurônios dopaminérgicos, tá? Que produzem dopamina, lá para essa região que se chama núcleo accumbens, tá? Esse núcleo accumbens é considerado aí o centro do prazer do cérebro, tá? Porque é lá que está considerado, que está projetado esses neurônios dopaminérgicos, né? E a dopamina, a gente sabe que é um neurotransmissor muito relacionado ali com o prazer, né? É um neurotransmissor importante para gerar a motivação nossa para fazer um determinado tipo de atividade, né? Então, por exemplo, isso aí não é só relacionado ao prazer em si, tá? Esse sistema do nosso cérebro chamado de sistema de recompensa, tá? Ele é importante não só para essas questões aí de prazer, né, de recompensa, mas ele é fundamental para a sobrevivência em si, né? Por quê? Porque é através desse sistema que a gente gera o aprendizado para fazer uma determinada atitude que é essencial para a sobrevivência. Por exemplo, beber água, né? Se alimentar, comer, né? Enfim, se reproduzir também, fazer sexo, né? Então, todas essas atitudes vão gerar ativação desse sistema de recompensa, vão culminar na liberação de dopamina nesse sistema, tá? Então, como que funciona? Você tem uma atitude ali que é considerada prazerosa, né? Uma atitude que vai ativar esse sistema de recompensa, tá? E liberar dopamina, tá? Liberou dopamina, ativou o sistema de recompensa, o seu cérebro entende que essa atitude ela é boa e ela deve ser repetida, né? Então você gera um aprendizado para repetir essa atitude várias vezes. É assim que acontece, por exemplo, o vício em drogas, tá? Um dos mecanismos principais aí do vício em drogas, né? Esse tipo de coisa, vício em outras coisas também, por exemplo, vício em pornografia, né? Esse tipo de coisa acontece através desse mecanismo aqui de ativação dessa área. Porque você gera um aprendizado, né? Você libera dopamina, gera um aprendizado no seu corpo, que aquele comportamento ele é bom, ele é positivo, né? E isso tende a ser repetido várias vezes, tá? Então, esse aqui é o mecanismo inicial que você tem a geração de um vício. Para você gerar o vício em si, propriamente dito, você precisa fazer aquela atitude se tornar um hábito, né? Você precisa fazer com que aquele comportamento, né, por exemplo, o uso daquela droga específica se torne um hábito. Você precisa ficar usando repetidamente, repetidamente, e a partir do momento que isso se tornou um hábito, né, aí você tem o vício sendo gerado, tá certo? Mas fora isso, né, esse sistema aqui, ele não é negativo, tá? Você precisa desse sistema de recompensa para você sobreviver. Senão, você não ia lembrar de tomar água, você não ia ter um estímulo para tomar água, né? Por exemplo, você não ia ter um estímulo para se alimentar, né? E aqui está o ponto também desse vídeo.
que a gente vai ter que se aprofundar mais, que é a questão da alimentação, né? A alimentação hedônica, que a gente chama, tá? Que é quando você come determinado tipo de alimento, né? E aí, esse alimento ele é hiperpalatável, tá? Ele é muito gostoso, tem uma combinação ali de açúcar, de gordura, né? De componentes ali que geram mais sabor nesse alimento, tá? E aí você tem a ativação dessa área do cérebro que é o sistema de recompensa, tá? Então, a partir do momento que você ativou esse sistema de recompensa, você gera um aprendizado para fazer aquilo lá, né? Então você aprende que aquele comportamento, que consumir aquele alimento é algo bom, né? Que você deve repetir outras vezes, tá? E isso é um mecanismo do corpo de sobrevivência, por quê? Por exemplo, você pensa esses alimentos hiperpalatáveis, o que eles possuem em comum? Basicamente, todos eles vão possuir muitas calorias, né? E o corpo precisa de calorias para sobrevivência, né? Por isso que é um mecanismo fundamental para a sobrevivência, porque você precisa consumir calorias para sobreviver, justamente, tá? Então o corpo ele vai sempre preferir alimentos hiperpalatáveis, tá? Esse tipo de alimento que é hipercalórico também, tá? Só que aí que entra o ponto, né? Quando que o corpo vai pedir mais por esses alimentos, né? Porque assim, isso aqui é o que a gente chama de fome hedônica, né? Não é uma fome propriamente dita, que você vai ficar ali com sensação de fome, é mais uma vontade de comer aquele alimento, tá? E essa vontade de comer esse alimento, né, que é chamada de fome hedônica, essa fome hedônica, que é essa vontade, ela vai ser potencializada se você tá com fome fisiológica mesmo, né? Que é aquela fome resultante, por exemplo, da diminuição de vários hormônios ali que regulam fome e saciedade, né? Como, por exemplo, leptina, tá? Como, por exemplo, insulina, tá? Então, isso aqui, por exemplo, né, são hormônios que vão regular a fome fisiológica mesmo, não? E aí que a gente vai entender, né? Porque didaticamente a gente separa fome hedônica de fome fisiológica, né? A gente separa isso aqui didaticamente, mas na prática é tudo junto, né? Na prática isso aqui vai tudo estar correlacionado. Por quê? Porque a gente sabe que tanto leptina quanto insulina, todos esses hormônios que regulam a fome e a saciedade do corpo normal, esses hormônios aqui, eles vão também agir no sistema de recompensa. Eles vão agir lá na área tegmental ventral, no núcleo accumbens, né? Nesse sistema mesolímbico aqui, tá? Que é chamado, e vai regular a concentração de dopamina, tá? Então, por exemplo, quando você tem ali diminuição de leptina, diminuição de insulina, que acontece quando? Quando que você tem diminuição de insulina? Quando você não está consumindo alimentos. Quando você está em jejum, por exemplo, né? Um longo período sem consumir alimentos, a insulina vai baixando, né? A insulina é um hormônio que, quando está alto, nos dá saciedade, né? Então, baixou a insulina, você vai aumentar a fome. Você vai aumentar a fome, tá? E aí, além de você estar com fome fisiológica mesmo, né? Você também vai aumentar a fome hedônica, por quê? Quando a insulina baixa, você tem maior ativação dos neurônios dopaminérgicos, né? Na área tegmental ventral. Você começa a ter mais dopamina nessa área, e aí o que acontece? O seu corpo pede por alimentos mais hiperpalatáveis, tá? Alimentos aí hipercalóricos, porque justamente essa fome fisiológica, ela potencializa a fome hedônica, tá? Entendendo tudo isso, a gente entra no ponto-chave desse vídeo, tá? Então vamos lá, vamos ao que realmente importa, né? Primeiro, esclarecendo o ponto que mais falam por aí, que é o vício em alimentos, né? Falar que você não pode consumir esse tipo de alimento porque esse tipo de alimento vicia, né? Na verdade, não é dessa forma que funciona, por quê? Porque, por exemplo, como eu expliquei no começo,
o conceito de vício, né, é muito mais complexo do que isso aqui. Envolve outros mecanismos, não é simplesmente ativar os neurônios dopaminérgicos nessas áreas do cérebro, né? Porque se fosse assim, por exemplo, tomar água viciaria, você seria viciado em água, né? Então, por que que não pode ser considerado um vício? Por que que não existe conceito de vício alimentar na literatura científica? Né? Se a gente for ver literatura científica, não existe conceito de vício alimentar, isso não é cientificamente aceito. Por quê? Porque é uma atitude essencial para a vida, para a sobrevivência. Como que uma coisa essencial para a sobrevivência pode ser um vício, né? Então, por isso que não é aceito esse conceito de vício alimentar. Não tem como você ser viciado em algum alimento, né? Então, aí que entra esse ponto, né? O vício em drogas, por exemplo, por que é considerado um vício, né? Porque vai ser um estímulo muito mais potente, né? Muito mais potente dessa área aqui, da área tegmental ventral, né? E do núcleo accumbens, com uma enxurrada de dopamina, gerando um aprendizado muito maior, né? Um reforço muito maior em você ter aquele comportamento outras vezes, né? Isso vai propiciar muito mais com que você realmente gere um hábito em cima daquele comportamento, o que vai gerar o vício, né? Diferente do alimento. O alimento ele não vai ter um estímulo tão grande assim de dopamina nessa área a ponto de se gerar um vício. E até porque, por conta do que eu expliquei, que não tem como você ser viciado em uma coisa que é essencial para a sobrevivência. Né? Então, como que você vai ser viciado numa coisa que você precisa fazer para sobreviver? Entende? Então, aí que está o ponto, tá? E aí entra toda aquela questão, eu vou até apagar aqui o quadro, para a gente entender, né? Aonde que entraria essa questão aí do doce de leite na dieta, né? Como fazer da forma certa, como que dá para incluir o doce de leite na dieta de forma a não prejudicar a aderência na dieta, né? Porque o grande problema é justamente aquilo que eu expliquei, tá? Então, por exemplo, você já está com fome, você já está ali um bom tempo sem comer, né? Estando um bom tempo sem comer, você vai ter diminuição de insulina, diminuição de leptina, de novo, tá? Quando esses hormônios diminuem, você potencializa a ativação dos neurônios dopaminérgicos daquelas áreas e você aumenta a sua vontade também por alimentos mais hiperpalatáveis, tá? Então, se você tá lá morrendo de fome, né? Você tá lá com muita fome, já faz um bom tempo que você tá sem comer. Se você vai lá e coloca lá na dieta, por exemplo, tem na sua dieta lá para comer 30 gramas de doce de leite. 30 gramas de doce de leite com, sei lá, 30 gramas de whey protein, por exemplo, né? Essa aqui seria a sua refeição completa, né? 30 gramas de doce de leite e 30 gramas de whey protein. Você comeria só isso aqui, né? Aí, realmente, nesse caso, a chance de você querer extrapolar completamente esses 30 gramas aqui e comer muito mais do que isso aqui, perder o controle realmente, é muito grande. Por quê? Porque a sua fome hedônica, né? Pensa, você vai somar as duas fomes, né? Você vai somar a fome fisiológica com a fome hedônica por conta da hiperativação daquele sistema de recompensa, tá? Somando as duas fomes, né? Que, como eu falei também, elas acabam se sobrepondo, né? Não dá para separar tão bem as duas, mas quando você soma as duas, a vontade de comer aquele alimento por estar muito gostoso, né? O prazer que você tem comendo aquele alimento, junto com a fome propriamente dita mesmo, a chance de você realmente extrapolar é muito grande. Nesses casos, realmente é errado, né? Você fazer uma refeição dessa forma, porque a pessoa com certeza vai extrapolar, ela não vai comer só isso aqui. Agora, pense um contexto completamente diferente, né? Pense um contexto completamente diferente.
Como que você incluiria, então, um alimento assim, um doce de leite, um chocolatinho, um bombom, né? Um doce mesmo assim, um alimento mais hiperpalatável, como que você incluiria ele na dieta de forma a não ter esse problema da pessoa querer extrapolar demais e comer além daquilo que está prescrito, né? Olha só o que você vai fazer. Por exemplo, você vai comer uma refeição com 300 gramas de vegetais, tá? Sei lá, 200 gramas ali de batata inglesa, que é bem pouco calórica, né? Batata inglesa. Você vai complementar as proteínas dessa refeição com 100 gramas de peito de frango. Isso aqui é uma refeição. Isso aqui não vai dar tanta caloria assim, né? Porque justamente vegetais ali são bem pouco calóricos, né? A batata inglesa também é bem pouco calórica. E a proteína aí, o peito de frango, também é uma carne bem magra, tem pouquíssima gordura, para complementar as proteínas dessa refeição. Ou seja, nessa refeição você vai ter um grande volume de alimento, olha lá, 600 gramas de comida, né? Um volume de alimento, né? Com mais volume de alimento, você preenche mais o estômago, né? Com o estômago mais preenchido, você diminui a produção de grelina, que é um hormônio que aumenta a fome, tá? Tem vários hormônios que regulam a fome e saciedade. A insulina e a leptina foram só dois exemplos, né? Mas, por exemplo, a grelina, por conta do aumento de volume de alimento, você tem a diminuição dela e a diminuição da fome, tá? Por conta da presença de proteínas nessa refeição aí, uma boa quantidade de proteínas, você também tende a ter mais saciedade pelo aumento, né, da produção lá no intestino de um hormônio chamado PYY, tá? Peptídeo YY. Você vai ter também o aumento da produção de GLP-1, tá? Peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Então, você vai ter aumento desses dois hormônios aqui que vão gerar mais saciedade, diminuição desse hormônio aqui da grelina que geraria mais fome, né? E além disso também, por conta da presença tanto da proteína quanto do carboidrato, você também tem o aumento da concentração de insulina, tá? E o aumento da concentração de leptina, consequente ao aumento da produção de insulina também, tá? Quando você aumenta a produção de insulina, você também aumenta a produção de leptina. Então, todo o ambiente hormonal está favorável para que você tenha diminuição da sua fome fisiológica. Olha lá, esses quatro hormônios aqui, ó, vão aumentar sua saciedade. E esse hormônio aqui, né, que geraria fome, que aumentaria a fome, ele vai estar mais baixo, né? Então vai diminuir a sensação de fome fisiológica, tá? E como a gente viu, não só a insulina e a leptina vão agir lá no sistema de recompensa, como esses outros hormônios aqui também. Todos eles também agem lá. Então eles potencializam a sua fome hedônica, a sua vontade de comer aquele alimento mais gostoso, mais hiperpalatável, né? Ou seja, se você tem menos sensação de fome fisiológica, se esses hormônios aqui estão todos favoráveis a uma diminuição do apetite, a ter mais saciedade, você pode muito bem ir lá no final dessa refeição, a pessoa comeu essa refeição inteira, que como eu falei, vai ter poucas calorias, né? Por ser alimentos ali bem pouco calóricos, né? Essa refeição vai dar uma quantidade pequena de calorias e nada impede de você ir lá e colocar 30 gramas de doce de leite no final dessa refeição, tá? Ou então, pode ser até mais que 30 gramas, dependendo da individualidade,
de como tá a dieta da pessoa, da quantidade de calorias, dá até para colocar mais que 30 gramas, né? Mas enfim, 30 gramas é uma quantidade que não é tão pouco, né? E também não é exagerado, tá? E não vai ter aquele problema que teria no exemplo anterior da pessoa querer extrapolar demais e comer muito além do que tá ali. Por quê? Porque ela já tá saciada, né? Olha lá o tanto que ela comeu. Isso aqui já saciou ela, né? Ela já tá com o estômago bem preenchido, né? Com todos esses hormônios aqui aumentados, ela já tá bem saciada. Então ela não vai ter aquele problema da potencialização da fome hedônica, da potencialização da vontade de comer um alimento mais hiperpalatável, entende? Então aí que tá o ponto. Dá para você incluir um doce de leite, um alimento hiperpalatável na sua dieta, tranquilamente, desde que tenha uma estratégia em cima disso, desde que não seja uma coisa aleatória, né? Se você der ali uma comida de passarinho para a pessoa, né? Colocar lá 30 gramas de doce de leite com um pouquinho de whey, como no exemplo anterior, com certeza a chance dessa pessoa furar a dieta e comer muito mais do que está ali é bem grande, porque ela vai querer descontar a fome dela no doce de leite, que não é o ideal, porque é um alimento extremamente calórico, né? Então, se ela for descontar a fome dela, que desconte nos vegetais, tá? Que desconte nos vegetais, que são alimentos extremamente pouco calóricos, né? Que realmente vai ter uma densidade calórica bem pequena, tá? Então, um grande volume de alimento vai ter pouquinha caloria. Dá para comer bastante, né? Então, que a pessoa desconte a fome dela nisso aqui, nos vegetais, comendo bastante mesmo, e não no doce de leite. Se você fizer a pessoa descontar a fome dela, né, no doce de leite, fazer ela ficar saciada com doce de leite, ela vai ter que comer um pote inteiro de doce de leite para ficar saciada, né? Então aí que vem o pessoal que vai falar que não dá para incluir doce de leite porque a pessoa vai extrapolar. Claro, se você não tiver uma estratégia, a pessoa vai extrapolar com certeza, isso é óbvio, né? Mas quando se tem uma dieta bem elaborada dessa forma, dá para encaixar doce de leite, qualquer alimento hiperpalatável tranquilamente, tá? Se esse conteúdo te agregou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou, compartilha esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento também e até um próximo vídeo.